agora que você já viu o que é mito e o que é verdade, é hora de explicar o porquê de cada um deles. O primeiro deles é se a sua nota em redação está diretamente ligada ao número de alusões que você fizer. A resposta é não, é mito. As alusões, sejam históricas, literárias, seja qual for a fonte, devem vir do seu conhecimento de mundo. Não tem nada a ver com o número que você usa na redação. Então tem que ser pertinente, tem que caber naquele momento. Se não couber, se não acrescentar a sua argumentação, pelo contrário, isso prejudica a sua redação, prejudica a nota nas competências relevantes. Então, não tem a ver, a sua nota não tem a ver com o número de alusões que você usa. Às vezes elas podem atrapalhar. Então, se você vai usar, se você vai trazer conhecimento de mundo, isso tem que acrescentar, isso tem que fazer parte da sua argumentação, certo? A outra questão de mito ou verdade é se a sua redação tem que ter uma tese, não importa o tema. É verdade, com certeza. Você já sabe isso, a maioria acertou, que bom. A sua redação tem que sempre ter uma tese, porque a tese é o seu posicionamento, é o que você defende. Então, isso é imprescindível, não importa o tema. E em termos de Enem, que é dissertação argumentativa, você precisa sempre ter uma tese. Então, é muito verdade. Outro mito de que a gente falou é preciso sempre usar ao menos uma citação de filósofo ou escritor ou personalidade conhecida. Mentira, é mito. Você só deve usar esse tipo de citação, assim como no caso das alusões, se isso faz sentido e se sustenta a sua argumentação. Se não trouxer algo que acrescente em termos da sua argumentação, do seu posicionamento, não use, é pior. O corretor está cansado de ver aquelas citações que todo mundo usa e que não acrescentam em coisa nenhuma, é só porque as pessoas veem dica em todo tipo de site dizendo que tem de usar, então as pessoas usam muito mal. Na dúvida, não use, se não acrescenta, não use, de verdade. Outra dúvida ou mito é o fato do Enem ser uma prova do governo, se isso acarreta em penalidade caso você fale mal do governo. Mentira. Bom, sempre pode ter algum viés de quem corrige, mas normalmente isso não deve acontecer. As pessoas são treinadas justamente para não levarem isso em consideração. Claro que se você vai falar mal do governo, não falar mal, mas argumentar contra o governo, tem que ter fundamento, né? Você tem que realmente trazer algo que faça sentido com relação à sua tese. Não é simplesmente falar mal no sentido de xingar ou dizer que você não gosta do governo. Tem que ter fundamentação, mas isso não acarreta a penalidade. Um mito que confundiu muita gente, e a maioria errou, é esse aqui. A sua redação deve ter sempre 3 ou 4 parágrafos. Usar mais do que isso mostra falta de planejamento. Planejamento é muito importante, a gente sempre fala disso aqui, a questão do projeto de texto. Mas número de parágrafo não quer dizer nada. O número de parágrafos não está ligado ao desempenho da sua redação, à nota que você vai tirar em uma das competências. É claro que se você tiver uma redação com 10 parágrafos, vai ser uma coisa muito estranha. Geralmente eles vão ser muito pequenos, mas não tem ligação com o modo como você desenvolveu. É melhor que tenha entre 3, 4, no máximo 5 parágrafos. Se isso faz sentido, realmente é caso a caso, não é uma restrição. Não existe máximo. E também não denota falta de planejamento se fizer sentido no seu texto. Um mito que pegou a maioria de vocês foi esse aqui. Você pode trazer ideias, citações de fora, mas jamais citar a coletânea, que são os textos de apoio, porque isso é plágio. Veja que eu usei citar e não copiar. O que não pode é copiar trechos da coletânea. Isso é plágio, isso é punido com certeza. Agora, usar a coletânea não só é bom, mas também é desejável. A coletânea está ali, primeiro, para fazer essa delimitação do tema e depois para trazer elementos para a sua argumentação. Então, use bem a coletânea. Você pode mencionar, por exemplo, um dado da coletânea sem copiar o texto. Você pode citar uma estatística, por exemplo, de acordo com o autor tal ou da fonte tal, X% ou alguma coisa. Então, você pode sim citar a coletânea, trazer elementos da coletânea, o que não pode é copiar. Copiar dá problema sim. E o último mito é uma coisa que a gente vê muito nas redações de alunos e na comunidade, enfim, que é preciso mostrar cultura e domínio da língua através de palavras como destate, outrossim, etc. Em suma, as pessoas querem demonstrar domínio da língua usando palavras difíceis, entre aspas. Isso é um grande problema. Primeiro, porque a maioria das pessoas não sabe usar essas palavras. Elas geralmente estão em contextos que não fazem sentido. Isso acaba prejudicando a redação. Segundo, porque isso não mostra domínio nenhum da língua. Pelo contrário, isso pode prejudicar bastante
a questão de modalidade. Então, não tente usar palavras que você não conhece, não tente usar palavras difíceis, entre aspas, mas use sempre termos que você domina e que fazem sentido no desenvolvimento do seu texto. Não tente usar palavras difíceis, isso não funciona, prejudica a redação e tem cara daqueles modelinhos que todo mundo tenta memorizar e que os corretores detestam. Isso realmente não funciona e prejudica muito a sua redação, então cuidado com isso.